e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre Excel 2007. A nossa agenda será função soma, subtração, divisão, multiplicação, média, maior, menor, C condicional e tabela dinâmica. Então vamos para a soma, ok? Nós temos uma tabela de funcionários, aqui o salário fictício para cada um, e devemos calcular o total aqui de ganhos que eles receberão. Então, é bem simples. Eu vou calcular em porcentagem, porque aí fica mais rápido e a gente consegue calcular para todo mundo bem mais rapidinho. Então, sempre que você for começar um cálculo, alguma coisa no Excel, você tem que colocar o sinal de igual, sempre. Senão ele não vai entender que você quer somar, quer calcular alguma coisa. Então, clico nesta célula, que é a célula que eu quero que ele pegue o valor. Então, C5 vezes, abro parênteses, quanto que eu quero? Eu quero 10% de bonificação, então 10 dividido por 100. Por que eu coloquei por que eu abri um parênteses aqui? Porque ele vai calcular primeiro o que está aqui dentro, para depois calcular o que está aqui fora. É dessa forma que ele trabalha. Então a gente já tem a bonificação. Agora a mesma coisa para o desempenho. Vezes, eu quero quanto? 12%. 12 dividido por 100. Ok. O total de ganhos. Aqui eu vou usar a fórmula soma. Como aqui nós temos só duas células, não precisaria, mas é importante para mostrar para vocês. Soma o quê? Este vetor, eu arrasto aqui o que eu quero, que é de D5 até E5. Fecho. E ele calcula para mim. E aqui a fórmula é bem simples. É esta célula mais esta. Então nós temos o total de ganhos de cada um. E uma sacadinha aqui do Excel é que a gente pode puxar essa orelhinha aqui, ó, e desce para todo mundo. E ele já calcula automaticamente exatamente todos os valores iguais para todo mundo. Como o cálculo é igual, então ele não preciso ficar calculando para todos. Na subtração é a mesma coisa. Sinal de igual, a célula que eu quero. Vamos calcular aqui em porcentagem para poder ficar mais rápido. Quero 20% de desconto. Aqui no Vale Transporte, vamos colocar 5%. Opa! Esta célula vezes 5%. Total de desconto. Vamos somar de novo. Soma, arrasto a matriz que eu quero. Opa, arrasto aqui e fecho. Bem simples. E para subtrair, este menos este. É o valor que ele receberá no final. E aqui eu puxo para todo mundo. Bem simples também. Na divisão. Divisão é basicamente isso. Esta célula dividido, que é representado por barra, dividido pelo valor que eu quero. 2 ou dividido por 6, tanto faz. E eu venho aqui, arrasto para todo mundo. Ele já calcula o valor que eu quero. Na multiplicação é a mesma coisa. Esta célula, vezes, que é representado por asterisco, vezes o valor que eu quero. Venho aqui e arrasto para todos. Ok? Na média. Existem duas formas de se calcular uma média. Você pode soma, passa a matriz, ele te deu um valor. Presta atenção neste campinho aqui, ó. Vamos contar quantas pessoas tem. Eu vou arrastando, ele contou 21 pessoas. Então, eu quero este valor dividido por 21. Eu tenho a média. Ou eu posso fazer média, passo a matriz, pronto. E ele já calcula para mim. Para o maior. Como que eu faço para saber qual que é o maior valor dessa célula aqui? Então eu venho aqui, maior. Ah, detalhe.
Eu estou escrevendo maior porque meu Excel está em inglês. Quando for está em português. Quando for em inglês, é claro que o nome muda. No caso, maior fica max. Eu passo a matriz, ponto e vírgula. Eu quero que ele me fale o primeiro, ou seja, o maior salário que eu tenho nessa matriz. Então ele passou aqui para mim. Não quero o maior, eu quero o segundo maior. Ele vem e passa aqui para mim. É bem simples. Eu quero o terceiro maior. Ele vem e me passa. Ok? No menor é a mesma coisa, só que você vai fazer o contrário. Menor, passo a matriz, ponto e vírgula e a colocação que eu quero. Ok? Na função C condicional. Aqui nós temos os alunos, as médias, né? A média do primeiro e do segundo bimestre. Vamos fazer o seguinte, ó, vou somar, vamos usar a soma e este vetor, ele somou, arrasto para todo mundo e ele somou a situação de cada um. Só que assim a gente ainda não está muito visual, a gente ainda não consegue ver direitinho. Eu quero bater o olho nessa tabela e já ver quem passou ou não. Então vamos fazer a forma condicional C. Então a gente tem que conversar com a ferramenta. Igual, se esta célula for maior que 19, então, que é representado pelo ponto e vírgula, abre aspas, que quer dizer escreva. Então, escreva. Aprovado com louvor. Fecha aspas. Aí, se não... Aliás, se não. Se, de novo, se esta célula for maior que 14, então escreva aprovado. Fecha. Se esta célula for maior que 11,5, então escreva passou raspando. Se não, como eu não vou ter mais nenhuma condição, se não, eu só escrevo reprovado. Se ele não atender nenhuma dessas condições, ele vai ser reprovado. Notem que eu abri 1, 2, 3, são 3 parênteses aqui. Então eu tenho que fechar 3 parênteses. 1, 2, 3. Ok? Pronto. Ele calculou para mim. Essa situação já é aprovada com louvor. Aí eu venho e arrasto para todo mundo. Só que ainda não está muito visual. Então vamos colocar uma cor nisso aqui. Então eu monto a matriz. Venho aqui, ó, formatação condicional. E adiciono uma regra para esta matriz. Se o valor que tiver aqui dentro for igual a aprovado com louvor, então eu quero que o preenchimento fique em verde e a fonte itálico, em negrito. Ele já achou 2 pessoas. Se o valor for igual a aprovado, então fique com verde mais claro, negrito. Ok. Vamos colocar mais regras. Se o valor for igual a passou raspando, então fica em amarelo. E se for a nossa última regra, e se o valor for igual a reprovado, então fica em vermelho com a fonte em negrito. Ok? Então aqui a gente já consegue, só de bater o olho, a gente já sabe quem reprovou e quem não. Vamos passar este cara aqui. Passou raspando. Você viu que ele já atualizou.
Vamos dar um 8. Foi aprovado, a situação dele melhorou. Mas vamos repetir ele de novo. Ok? Então essa foi a parte de funções básicas e C condicional. Na próxima videoaula eu vou falar um pouquinho sobre tabela dinâmica.